versículo de número 19. Capítulo de número 3, versículo de número 19. Eu passo ali. Ora, sabemos que tudo que a lei diz, aos que vivem na lei o diz, para que se cale toda boca e todo o mundo seja culpável perante Deus, visto que ninguém será justificado diante dele por obras da lei, em razão de que pela lei vem o pleno conhecimento do pecado. Mas agora, sem lei, se manifestou a justiça de Deus, testemunhada pela lei e pelos profetas. Justiça de Deus, mediante a fé em Jesus Cristo, para todos e sobre todos os que creem, porque não há distinção, pois todos pecaram e carecem da glória de Deus, sendo justificados gratuitamente por sua graça, mediante a redenção que há em Cristo Jesus, a quem Deus propôs, no seu sangue como propiciação mediante a fé, para manifestar a sua justiça por ter Deus, na sua tolerância, deixado impune os pecados anteriormente cometidos, tendo em vista a manifestação da sua justiça no tempo presente, para ele mesmo ser justo e o justificador daquele que tem fé em Jesus. Amém? Poder se sentar. Eu quero primeiramente agradecer a Deus, na pessoa bendita de seu Filho, Jesus Cristo, por essa oportunidade que Ele me concede de estar aqui com os irmãos no CREIO, Congresso dos Adolescentes, aqui em Vila Salete, setor 23. Louvar a Deus pela vida do vosso pastor Fábio, que Deus, na pessoa bendita de Jesus Cristo, continue abençoando o Senhor e a sua família. Quero louvar a Deus também pela vida dos líderes, nosso irmão Danilo, sua esposa, nosso irmão Paulo, presbítero Danilo, suas respectivas esposas. Deus em Cristo abençoe vocês. Obrigado pela paciência. A semana a Yara mandava mensagem para mim e eu estava resolvendo algumas coisas um pouco distante de São Paulo, mas eu louvo a Deus pela paciência dos irmãos. Louvar a Deus pela vida da minha esposa, minha riqueza. Deus foi muito bom para ela, irmãos, dando eu para ela. Eu estava sentado e lembrava-me quando eu era adolescente. E quando eu era adolescente, eu já orava a Deus para que Deus me desse ela. E Deus foi bom em me dando para ela. Deus é bom. Minha adolescência eu passei na igreja. A minha esposa é minha primeira namorada. E eu fui namorar com 21 anos de idade. A primeira moça que eu beijei é a minha esposa. E eu quero louvar a Deus por isso. Diante de todo o texto e o tema proposto a respeito da vida eterna, eu quero, nesta noite, falar a respeito destes versos que nós acabamos de ler, que abordarão também o tema proposto. Quando nós olhamos a carta... Obrigado. Quando nós olhamos a carta do apóstolo Paulo, eu tenho absoluta certeza
que todos nós que estamos aqui, você, sendo um bom cristão, já leu a carta aos Romanos. Se não leu, eu quero te dar um conselho. Leia a carta aos Romanos. Quando nós olhamos a carta, as 13 cartas do apóstolo Paulo, eu tenho sempre comigo e sempre em meu pensamento que dentre as 13 cartas do apóstolo Paulo, 3 delas são indispensáveis. Na verdade, todas são indispensáveis. Mas 3 delas eu faço referência aqui. A primeira é Romanos. A segunda é a carta aos Efésios. E a terceira é a carta aos Gálatas. Romanos é uma epístola doutrinária. Nela se encontra todos os temas das Sagradas Escrituras, como também se encontra todas as doutrinas basilares a respeito da nossa fé. Não tem como falar que eu sou cristão se eu não conheço as doutrinas básicas, as doutrinas basilares da fé que digo eu professar. Portanto, todo cristão que está aqui deve ler a carta aos Romanos. A segunda carta que eu coloco em ênfase, que você precisa ler após ler Romanos, é a carta aos Efésios. A carta aos Efésios também é uma carta doutrinária, tanto doutrinária teórica como prática. E o tema central desta carta é a soberana vontade de Deus em executar o seu plano salvífico. Então mostra que o plano da salvação é de Deus, pertence a Deus, e foi Deus que realizou. A terceira carta é a carta aos Gálatas. Você também precisa ler. A carta aos Gálatas trata a respeito e é considerada por alguns como a carta da alforria, a carta da liberdade cristã. Alguns a chamam de carta magna, onde Paulo traça o argumento a respeito dessa liberdade. E em um dos textos ele diz: não se submeta aos rudimentos antigos, visto que vocês foram alcançados pelo Evangelho de Deus. É mais ou menos isso que o apóstolo está dizendo. Vocês não foram adestrados. O Evangelho não adestra. O Evangelho transforma vocês. O rudimento antigo adestrava. Não pode isso, não pode isso, e não pode isso. E toda vez que você fazia, você ganhava uma honraria. Você fez, toma um petisco, toma uma honra, toma uma coroa. Mas isso não lhe mudava o seu interior. O Evangelho é completamente diferente. Tudo que você faz, você não ganha uma honra, porque a honra não provém de você e do que você faz. Provém exclusivamente da pessoa de Cristo Jesus e daquilo que Ele realizou na cruz do Calvário. Portanto, o Evangelho, ele não adestra, ele liberta, como transforma, pois ele muda a natureza interior do homem. Observe que quando nós tomamos um panorama dessas 3 cartas, o tema central é o Evangelho. Para você ter ideia, a carta aos Romanos é uma das cartas e é a carta que mais influenciou a história do cristianismo. Grandes homens, pensadores, que nós consideramos grandes pensadores, foram influenciados ao lerem ou ouvirem a respeito da mensagem da carta aos Romanos. Talvez tenha um que você conheça e ouça na faculdade, Agostinho de Hipona. Agostinho de Hipona, um dos pais da igreja, ele foi
e teve a sua conversão quando abriu as Escrituras ouvindo uma voz que dizia: toma e lê, e abrindo Romanos capítulo de número 13, versículo de número 13, ali se deu a sua conversão. Outros que eu poderia citar: Martinho Lutero, John Bunyan, John Wesley, William Cowper. Todos esses foram influenciados pela mensagem registrada na carta aos Romanos. Nós que estamos aqui, adolescentes, oramos a Deus falando desta maneira: Senhor, queremos viver um grande avivamento. Senhor, nos faça viver um grande avivamento. Um dos maiores avivalistas da história, chamado John Wesley, foi influenciado, foi impactado pela mensagem registrada em Romanos, capítulo de número 1. Ele não apenas foi avivado, mas Deus, por intermédio dele, não avivou só sua casa, não avivou só o seu bairro, não avivou só sua cidade, mas avivou através dele todo o país da Inglaterra, só por conta de um homem que se debruçou nas Sagradas Escrituras e recebeu o que Deus fala aqui. Se você priorizar isso aqui, você viverá coisas extraordinárias da parte de Deus. Só para você ter um gosto de chegar em casa, trancar-se no quarto e ler a carta aos Romanos, deixa eu fazer alguns adendos. Primeiro, quando Paulo escreve esta carta, Paulo não conhecia a igreja pessoalmente. Paulo não teve a oportunidade de visitar a igreja e também não teve a oportunidade de fundá-la, ao ponto que ele inicia se identificando. O verso de número 1 do capítulo 1 é um dos versos mais conhecidos do nosso meio. Está escrito assim: Paulo, servo do Senhor Jesus Cristo, chamado apóstolo, separado para o Evangelho de Deus. Eu quero fazer adendo a 3 palavras só para você gostar de ler Romanos. A primeira palavra, que também é de uso comum em nosso meio e nós temos o costume de falar, é a palavra servo. E todos nós sabemos que significa doulos. Se escreve doulos, mas se fala doulos. Quando Paulo se utiliza dessa palavra na sociedade daquele tempo, não há honra, irmãos. Ninguém se orgulhava ou batia no peito dizendo: eu sou escravo. Eu tenho orgulho de ser escravo. Eu tenho prazer de ser escravo. Só que Paulo se utiliza dessa palavra desvalorizado no tempo da época para enaltecer o senhorio a qual ele está submisso. Ele não apenas se orgulha em ser escravo, como enaltece o seu senhor quando diz que está submisso a ele. Ele diz: eu sou servo, mas não de qualquer um. Eu sou servo, servo do Senhor Jesus Cristo. É interessante isso, porque a conotação de servo que Paulo se utiliza não é a mesma conotação da sociedade, pois o servo, o escravo, era martirizado pela cidadania, pelo Império Romano. Quando Paulo faz a referência do servo, ele está relembrando do servo nas Escrituras, mas o servo que ele é tão próximo do seu senhor, que ele é considerado como sendo um amigo. Exemplo disso é Eliezer Damasceno, quando Abraão olhou para o Senhor e falou: Senhor, não tenho um filho, e quem irá herdar tudo o que eu tenho é o meu servo, Eliezer Damasceno, mostrando que alguns respectivos servos era tão próximo que era considerado como alguém de direito para receber toda a possessão se o seu senhor não tivesse um herdeiro. Quando Paulo se utiliza dessa expressão servo, é isso que ele está dizendo. Ele está dizendo: eu sou servo,
Mas não sou qualquer servo. Sou um servo livre. E aqui está o detalhe. O escritor Reis diz assim: um certo comerciante passava pelas ruas da Europa e então foi ao encontro de um mercado de escravo. Ele comprou um escravo do mercado e então continuou a caminhar nas estradas da Europa. De repente, esse senhor olhou para o escravo e falou: pode ir embora. Eu estou te libertando para que você vá embora, para que você não fique do meu lado. O escravo olhou para o senhor que acabou de comprá-lo e agora estava acabando de libertá-lo e disse: meu senhor, eu não posso sair de longe do Senhor, porque se eu for longe do Senhor, logo os donos do mercado de escravo me capturarão de novo e me venderão de novo no mercado de escravo. O servo olhou para o senhor que acabou de o libertar e falou: Senhor, eu só posso ser livre sendo escravo do Senhor. Eu só posso ser livre se eu estiver próximo do Senhor. Longe do Senhor, continuo escravo. Próximo do Senhor, sou livre da escravidão. A segunda palavra que Paulo se utiliza, e eu quero fazer um adendo, é a palavra separado. Ele diz: eu fui separado. E essa expressão só nos é mais compreendida quando nós lemos Gálatas, capítulo de número 1, versículo de número 15 e 16. Quando ele diz: aquele que me separou desde o ventre da minha mãe, quis ele revelar em mim o seu Filho, para que eu pregasse o Evangelho. É Paulo dizendo: Deus me separou, e não foi no caminho de Damasco. Deus me separou antes que eu pensasse em ir para Damasco. Deus me separou desde o ventre de minha mãe. E lá no ventre me separou para que em mim ele revelasse o seu Filho. Glórias a Deus. Só que Paulo diz: eu fui separado para o Evangelho de Deus. E somente essa expressão nos é motivo de glorificarmos a Deus. Paulo está dizendo que Deus, e é de Deus, e é inteiramente de Deus, completamente de Deus, o Evangelho. Deus é a fonte, Deus é o arquê, Deus é o criador do Evangelho, Deus é o iniciador do Evangelho, e o Evangelho provém exclusivamente de Deus. Logo, o Evangelho não precisa de artimanha ou ajuda humana. O Evangelho não precisa das minhas mãos. O Evangelho é totalmente de Deus. Só que Paulo continua dizendo que o Evangelho é uma coisa que Deus lá de trás já anunciava. E ele anunciava nas Escrituras por intermédio dos seus profetas, Romanos 1:2. Ele diz que Deus já havia traçado todo o caminho para que o Evangelho chegasse até o nosso tempo. Desde lá de trás, Deus veio preparando o Evangelho e anunciando fragmentos do Evangelho na história da humanidade. Exemplo, Gênesis capítulo de número 3 é um dos textos mais conhecidos. Quando Deus olhou para a mulher e falou: da tua semente nascerá um, e esse esmagará a cabeça da serpente, e esta lhe ferirá o calcanhar. Nós chamamos isso de proto, primeiro, início, protótipo, estrutura. Deus mostrando que antes que o homem pensasse em cair, Deus não havia sido pego de surpresa. Deus já tinha um plano pré-estabelecido que durante a história da humanidade revelaria o homem. Portanto, Gênesis capítulo 3, versículo 15, Deus inicia. Deus é o primeiro pregador do Evangelho. Deus é o maior pregador do Evangelho. Deus é o primeiro pregador do Evangelho.
Deus é o maior pregador do Evangelho. Deus não pregou só para Adão e Eva, representante da humanidade. Deus pregou até mesmo para os patriarcas. Diz-nos a Bíblia, Gálatas capítulo 3, versículo de número 8. Havendo as Escrituras previsto que Deus justificaria os gentios pela fé, Deus preanunciou, manifestou, revelou, pregou o Evangelho a Abraão, dizendo: Abraão, em ti serão benditas todas as famílias da terra. Quando Deus dizia isso a Abraão, Deus estava pregando, segundo o que o apóstolo Paulo nos diz, inspirado pelo Espírito Santo, Deus estava pregando ali, anunciando ali o Evangelho. O mais lindo de tudo é que todos eles não viram a completude do Evangelho, viram apenas fragmentos do Evangelho. E apenas vendo parte do Evangelho, apenas ouvido a respeito, a mensagem central do Evangelho, eles creram, diz as Escrituras. Hebreus capítulo de número 11, versículo 13, diz assim: todos esses morreram sem alcançarem a promessa, mas a avistaram de longe e a acenaram a ela. É o escritor dos Hebreus dizendo: todos os homens do Antigo Testamento viram apenas a promessa de longe. Que promessa é essa? 1 João capítulo 2, versículo 25. Esta é a promessa, a vida eterna. Todos esses viram de longe a vida eterna, revelada na pessoa bendita de Cristo Jesus, e vendo de longe, creram na promessa. O Abraão é um exemplo disso. Jesus, lá no capítulo 8 de João, olhou para os fariseus e falou: vosso pai Abraão viu o meu dia e se alegrou, mostrando que Abraão viu o dia que Cristo seria o substituto da humanidade. Quando ele viu? Gênesis capítulo de número 22. Abraão está subindo juntamente com seu filho Isaque. O Isaque olhou e falou: eu vejo fogo, vejo a lenha, mas falta uma coisa. Aonde está o cordeiro? E a expressão de Abraão foi: Deus preparará para si o cordeiro. Quando ele está para amolar o Abraão, Deus se apresentou: não faça tal. Logo mostrou que tinha um substituto. E ali é a prefiguração de Deus dizendo a Abraão: eu tenho um plano, Abraão. Eu tenho um plano para cumprir a promessa que eu fiz para você lá atrás. Em ti serão benditas todas as famílias da terra. Glórias a Deus. O Evangelho é de Deus. O Evangelho é um anúncio desde o passado, mas o Evangelho tem uma mensagem central. Capítulo de número 1 de Romanos, versículo de número 3 diz assim: com respeito ao seu filho, que veio da descendência de Davi, que nasceu sobre a carne. A centralidade do Evangelho é exclusivamente a pessoa e a obra de Cristo Jesus na cruz do Calvário. O que Paulo está nos mostrando? Paulo e as Escrituras estão nos dizendo que é fácil identificar o que é e o que não é Evangelho de Deus. Haja vista que ele acabou de dizer: Evangelho de Deus é o anúncio antigo, e Evangelho de Deus centraliza a pessoa e a obra de Cristo Jesus. Portanto, o que não é em nosso tempo Evangelho de Deus? Evangelho de Deus não é quando você é o centro. Evangelho de Deus não é quando você é amassageado. Evangelho de Deus não é quando diz: você é bonzinho, lindinho e Deus gostou de você por conta disso.
Evangelho de Deus não é quando alguém diz: olha, faça isso, porque se você não fazer isso, você não tem a vida eterna. Evangelho de Deus não é quando você tem que vencer sempre, triunfalismo. Evangelho não é quando o materialismo é apresentado, quando o seu ego é exaltado. Evangelho é quando o seu ego é destruído. Evangelho é quando você é amassado. Evangelho é quando você é desmiúdo e revela o quanto você é pecador diante de Deus. Somente assim poderás entender a mensagem do Evangelho. Paulo, quando escreve, ele está alegre, irmãos. Paulo está tão alegre que no capítulo de número 1, versículo 8, ele diz assim: primeiramente dou graças a Deus, mediante Jesus Cristo, por causa de vós, porque a vossa fé está sendo anunciada em todo o mundo. Tudo aquilo que a gente lê nas Escrituras devemos ler, entender, refletir e aplicar, sim ou não? Sim ou não? Esse texto, quando nós olhamos, nós podemos observar que Paulo está alegre, dando graças a Deus, porque a igreja que ele não conhece pessoalmente, nem fundou, é a igreja que está sendo conhecida mutuamente no mundo do Império Romano da época, por conta da sua fé na pessoa bendita de Cristo Jesus. Deixa eu fazer um adendo. A igreja que se localizava em Roma não tinha o templo como nós. A igreja que se localizava em Roma não tinha orquestra como nós. A igreja que se localizava em Roma não tinha os congressos como os nossos. A igreja que se localizava em Roma não tinha uniforme como o de vocês, lindos. A igreja em Roma não tinha a tecnologia que nós temos. Mas independente do que ela tinha ou que ela deixou de ter, por conta das diferenças do tempo, a igreja estava firmada na pessoa de Cristo Jesus, e isto era suficiente para que o mundo daquele tempo conhecesse a igreja. A pergunta que eu faço para a nossa reflexão é essa: pelo que nós estamos sendo conhecidos? Será que é pelo congresso? Será que é pela obra social? Será que é pelo tanto de gente que a gente lota na igreja? Ou será que é pela fé na pessoa bendita de Cristo Jesus? Se formos conhecidos pelo mundo apenas pela fé na pessoa bendita de Cristo Jesus, é suficiente. Paulo está tão alegre que ele diz: eu estou orando a Deus para que Deus, pela sua vontade, me conceda a oportunidade para estar no meio de vocês. Eu desejo estar no meio de vocês. E quando eu estiver no meio de vocês, capítulo 1, versículo de número 11, eu quero estar no meio de vocês e quero repartir, compartilhar algum dom espiritual, a fim de que vocês sejam confirmados na fé. Quando eu estiver no meio de vocês, tanto eu como vocês serão fortificados na fé. Vamos entender esse texto? Olha o que Paulo está dizendo. Paulo está dizendo exclusivamente isso. Quando nós estivermos reunidos, versículo 12, não é só eu que serei confirmado, vocês também serão confirmados. Porém, nós temos que tomar um cuidado, porque quando nós falamos isso, poderemos cair no erro de pensar que a igreja está sendo fortificado por alguém que reparte o dom. E não é isso que Paulo está dizendo. Paulo está dizendo: eu vou repartir dom, mas não é por conta de mim que vocês serão confirmados na fé. É por conta da comunhão, da presença, do propósito que a gente se encontra. Não é eu e não é por minha casa que vocês serão confirmados, mas é por conta da comunhão que nós estamos, que tanto eu como também vocês serão confirmados na fé. O que é confirmado na fé? Confirmado na fé, em outras traduções, é fortalecidos na fé. É isso que o apóstolo Paulo está dizendo. Na presença de Deus, reunindo para glorificar a pessoa de Cristo, não é só um que será fortalecido. Na mesa da comunhão, no culto da comunhão, todos, do menor ao maior, todos nós seremos fortalecidos igualmente na presença de Jesus. Você entende que o apóstolo Paulo é diferente de alguns outros cultos aí, onde só alguns são abençoados? Onde Cristo é o centro e é apresentado, não é
um que sai abençoado, é todos. E aqui é mistério, irmão, porque o nível que você entrou não é o mesmo nível do irmão do lado. Você cumprimentou, sorriu, deu glória a Deus, só que só Deus conhece a tua alma. Mas independente do nível que chegou, por conta do propósito, que é o mesmo, glorificar a pessoa bendita de Cristo Jesus, por conta deste propósito, independente do nível que chegou, todos nós sairemos fortalecidos igualmente na presença de Cristo Jesus. Paulo está dizendo isso. Eu quero estar no meio de vocês, para que eu tenha algum fruto, mas eu, Paulo, eu sou devedor do grego, do bárbaro, do sábio, do ignorante, mas eu estou pronto para vos anunciar o Evangelho. Deixa eu lhe fazer uma pergunta. Paulo está escrevendo para uma igreja que está fundamentada na fé, sim ou não? Sim ou não? Para uma igreja que está sendo conhecida por conta da fé em Cristo, sim ou não? Por que é que Paulo está dizendo, eu estou pronto, quando estiver no meio de vocês, eu não vou falar da porta, do carro, da chave, da bênção, não vou falar nada disso. Eu quero estar no meio de vocês, porque eu já estou pronto, para quando estiver no meio de vocês, anunciar não outra coisa, senão o Evangelho. Por que é que você que já tem 20 anos de igreja, 30 anos de igreja, 40 anos de igreja, ainda precisa ouvir o Evangelho? É isso que Paulo está dizendo. Vocês estão fortificados na fé, mas vocês ainda precisam ouvir o Evangelho. Imagine que aqui tem um engenheiro mecânico, deve ter algum engenheiro mecânico aqui, e ele inventa uma máquina de produção inovadora no mercado. De repente, uma multinacional entra em contato com ele para comprar a patente, comprar a máquina e vende a máquina. E de repente, esse inventor, engenheiro mecânico, olha para o comprador e diz, olha, estou vendendo a máquina, mas de 15 em 15 dias eu vou ter que vir aqui na empresa do senhor. E ele diz, mas por que você vai precisar vir aqui na minha empresa? Ele diz, eu vendi a máquina, mas eu sei fazer a manutenção dela. Se der algum problema nela, eu sei aonde mexer. Se ela se desconfigurar, eu sei aonde configurar ela. Se alguma engrenagem quebrar, eu sei por onde começar o diagnóstico para trocar a engrenagem. Se precisar de óleo de graxa, eu sei aonde colocar, aonde passar. De 15 em 15 dias, eu estou aqui para fazer a manutenção diária dessa máquina. Detalhe, irmãos, é isso que o Evangelho faz com o crente. O Evangelho não é só para quem não creu, o Evangelho é principalmente para quem creu. Porque para quem creu, o Evangelho tem a função de fazer a manutenção diária no cristão. Tem horas que vai crescendo algumas rebarbas em você. Tem horas que vai crescendo algumas coisas em você. Aí vem o Evangelho de Deus todo dia para tirar essas rebarbas que sopram. Hoje Deus lhe trouxe aqui, e a palavra de Deus para você é, eu vim para fazer a tua manutenção. E vou fazer a tua manutenção por intermédio da minha palavra, do meu Evangelho, das minhas verdades inescrutáveis. Tem hora, adolescente, que o pai diz não, aí o bico vai lá na frente. Tem horas que o pai diz, você não é todo mundo, você fica bravo, irado. Aí vem o Evangelho dizendo, ira, mas não peca. Não dê lugar ao diabo. Aí vem o Evangelho dizendo, honra papai, honra mamãe. Porque só assim os seus dias serão prolongados na terra. Aí às vezes você está orando e dizendo, Senhor, estão me perseguindo. Aí vem o Evangelho e diz, ora por aqueles que te perseguem. O Evangelho vem para fazer a manutenção diária. Você acha que Deus não sabe como está a tua alma, como está o teu coração? Ele é o criador dessa máquina aí. Ele é o criador deste ser humano aí. E ele lhe trouxe aqui para dizer, eu sei quando dá problema. Eu sei aonde tem que mexer. Eu sei aonde tem que mudar. E hoje eu marquei. Só para você gostar de ler Romanos, irmãos. Paulo está tão alegre que ele diz, eu estou pronto para anunciar o Evangelho. Por que, Paulo?
Porque o Evangelho de Deus é poder para a salvação, primeiro do judeu e depois do grego. Visto que nesse Evangelho se manifesta, se descobre, se revela a justiça de Deus de fé em fé, como está escrito: o justo viverá pela fé. Esse é o tema de toda a carta, o Evangelho de Deus. Paulo vai trabalhar isto, o Evangelho de Deus. Toda a carta, do capítulo 1 ao capítulo 16, o Evangelho de Deus. Joab não fala de outra coisa? Não, o Evangelho de Deus. Do começo ao fim, irmão. O Evangelho. Que coisa interessante. Os pais que me ouvem aqui, ou até mesmo os adolescentes, talvez quando você se converteu ao cristianismo, à fé em Cristo Jesus, você ouviu esta mensagem: Jesus te ama. Jesus tem um plano na tua vida. Jesus quer mudar a tua história. Jesus quer mudar a situação da tua vida, do teu lar, do teu casamento. E talvez por essa mensagem você se rendeu a Cristo Jesus. Quando eu era adolescente, convidavam a gente para fazer o evangelismo, convocava a gente para fazer o evangelismo. A única coisa que eu sabia fazer era panfletinho e Jesus te ama. Toma panfletinho, Jesus te ama. Toma panfletinho, Jesus te ama. Não saía mais nada, senão o Jesus te ama. Bom, é claro que eu só sabia usar aquilo, irmãos. A espada ainda não estava afiada. Só sabia usar aquilo, e por intermédio daquilo que eu sabia usar, Deus, por misericórdia, alcançava alguém. Porque Deus não se limita. Se eu só sei o Jesus te ama, Deus usa o Jesus te ama. Só que Paulo vai iniciar falando do Evangelho. Mas antes dele revelar a grandiosa graça do Evangelho, ele primeiro precisa revelar a situação do homem perante Deus. É assim que ele começa a pregar. Versículo de número 18 do capítulo 1 até o final do capítulo 1 é Paulo demonstrando a ira de Deus, a doutrina da ira de Deus e a doutrina do pecado. E talvez você olhe para mim e diga: Joab, num congresso de adolescentes, você vai falar daí do pecado, Joab. Nós quer poder. Por que é que um adolescente precisa conhecer a doutrina da ira e a doutrina do pecado? Primeiro, é que filho de crente não é crente, irmão. Filho de peixe é peixinho. Mas filho de crente não é crentinho. Precisa conhecer o seu estado pecaminoso diante de Deus. Segundo, só conhecendo o seu estado diante de Deus e o que ele merece, ele pode desfrutar da gloriosa graça de Deus. É por isso que eu quero começar a falar da doutrina do pecado aqui. Porque se você entender, você vai degustar da graça do Evangelho de Deus. Ele inicia dizendo: do céu se manifesta a ira de Deus contra toda impiedade e injustiça, contra todos os homens que detêm a verdade pela injustiça. Do céu se manifesta a ira de Deus contra toda impiedade. Bom, essa palavra impiedade, para mim, era muito difícil de compreender. Piedade, para mim, era muito difícil de compreender, até que eu entendi que piedade é vida diária com Deus. É vida de comunhão com Deus. Vida piedosa é vida de comunhão com Deus. Não é só vida na igreja, é vida fora da igreja. Não é só aqui. É trabalho, casa, é escola, é faculdade, é na ETEC, é na FATEC. Vida de piedade. E vida de impiedade? Vida de impiedade é vida de distanciamento de Deus. Qual é a única coisa que a Bíblia nos diz que nos afasta de Deus, irmão? É o quê?
Eita, esses adolescentes vão para a escola dominical. Glória a Deus. O pecado, segundo Isaías, capítulo de número 59, versículo de número 2. Os vossos pecados e as vossas iniquidades fazem separação entre vós e o vosso Deus. Isaías, capítulo 6, nos informa que os anjos Isaías viu os anjos, e os anjos entoavam dizendo: Santo, 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 mostrando que Deus é triplamente, absolutamente, completamente santo. Isso é natureza de Deus. Deus, em sua natureza, é santo, santíssimo, absolutamente santo. Portanto, o pecado é uma afronta, uma ofensa a tudo aquilo que Deus é. Pecado, como todo mundo sabe aqui, é errar o alvo, é transgredir a lei de Deus, é não dar crédito à voz de Deus, é ofender a Deus. Portanto, toda vez que eu peco, eu estou afrontando um Deus que é absolutamente santo, irmãos. E qual é a resposta de Deus ao pecado? A sua indignação, a sua ira, independente e diferente da minha e da tua ira, que é mesquinha. A ira de Deus é santa, justa, reta, íntegra. Deus se ira contra o pecado, e portanto o pecado vinculado ao homem, ao pecador. Deus se encontra irado, diz o apóstolo. Só que o apóstolo explica por que Deus está irado. Versículo de número 19, 20, ele diz assim: porquanto do que se Deus se pôde conhecer, Deus se revelou. Primeira verdade, nenhum homem conhece Deus se Deus não quiser revelar-se a ele. Deus se revelou a todos os homens, diz o apóstolo, no capítulo de número 1, versículo de número 19. Versículo de número 20, ele diz assim: Deus se revelou, porque os atributos invisíveis de Deus, assim o seu eterno poder, como também a sua divindade, se descobre pelas coisas que foram criados. Desde o princípio do mundo, Deus revelou. O apóstolo está dizendo: a criação revela que há um Criador. Quando o homem olhar para o céu revelará ao homem: existe um ser inteligente que criou todas essas coisas. Quando os adolescentes olhar para as flores mostrarão aos adolescentes que existe um ser criador. Joab, como é esse negócio? Você já viajou de avião? Quando você viaja de avião uma primeira vez e o avião sobe, ultrapassa as nuvens e você olha da janela, o que é que você vê? Você vê uma dimensão das nuvens e parece que não tem fim. A primeira vez você lembra como foi? Você ficou de boca aberta e talvez disse: uau, como Deus é lindo! Como Deus é grande! O que o céu estava dizendo? Existe um Criador. Joab, eu nunca viajei de avião. Já foi na praia? Quando você chegou a primeira vez, se você lembra, a primeira vez que você chegou na praia e você deu de cara com o mar, você lembra a sua expressão? Uau! Parece que não tem fim. E as ondas quebravam. E era o mar mostrando: existe um ser criador. O Salmo de número 104 revela muito isso. Verso 10 diz assim: Ele é o que faz surgir as torrentes de água do vale, para dar de beber a todos os animais do campo. Versículo 14 diz assim: Ele é o que faz crescer a relva, o capim, para dar de alimento a todos os animais do campo. O que o salmista está dizendo? O salmista está dizendo: Deus não é só criador, Deus também é sustentador de toda a criação. Sabe por que você está aqui? Porque primeiro, Deus lhe deu vida, Deus lhe formou, Deus lhe criou. Segundo, Deus tem te sustentado. Paulo diz: eles são indesculpáveis diante de Deus.
Porque não glorificaram a Deus, rejeitaram a Deus, viraram as costas para Deus. E virando as costas para Deus, Deus entregou esses homens para fazer o que eles bem quiserem. Toda pessoa que rejeita a Deus cumpre os seus próprios prazeres. O mundo está cheio disso. Pessoas que cumprem os seus próprios prazeres. Quer beber? Pode beber. Quer fumar? Pode fumar. Quer tragar? Como diz a juventude? Pode tragar. Quer ir para o rolê? Pode ir para o rolê. Eles vivem uma falsa liberdade numa embarcação que está levando eles para o precipício da condenação. Diferente dele, a igreja também está numa navegação. E a navegação da igreja tem um capitão, e o nome do capitão é o Espírito Santo de Deus, irmão. E aqui dentro dessa embarcação não é como lá fora, pode fazer o que quiser. Aqui dentro da embarcação o lema é esse: quer chegar do outro lado, é só obedecer a palavra. Quer chegar do outro lado, santidade ao Senhor. Deus integra esses homens. Versículo 29 a 31, ele vai dar uma lista. Esses homens desonram os pais, desonram as mães, são aborrecedores de Deus, pecadores, homicidas, transgressores. E se você lê essa lista, você fica: uau, eu já fiz isso daqui. Versículo 32 do capítulo 1, Paulo diz assim: todos os que praticam, e também todos os que são coniventes a isso, merecem uma coisa: merecem a morte. Paulo está falando a respeito de todo homem, todo gentil. O capítulo 1, todo gentil. Todo gentil se encontra na mesma situação por sua natureza, rejeita Deus. E a única coisa que todo e qualquer gentil merece de Deus é a morte. Talvez você venha aqui: Joab, mas eu vim atrás da vida. Mas primeiro você precisa entender que você merece a morte, não a vida. Adolescente, preciso que você saia daqui ciente disso. A única coisa que eu mereço de Deus por conta dos meus pecados é a morte. Você não merece a promessa, não merece a bênção, não merece a misericórdia. Você merece o quê, adolescente? A morte. Capítulo 2, o judeu também merece a morte. O que conhecia a lei também merece a morte. O que conhecia o oráculo de Deus também merece a morte. Capítulo 3 é a finalização. E no capítulo 3, Paulo vai traçar o argumento dizendo que todos os homens estão condenados. Não há nem um justo sequer, não há ninguém que faça o bem, não há ninguém que entenda. Todos se extraviaram, todos se fizeram inúteis. Todos os homens, independente da classe, da condição financeira, está no mesmo patamar. Chega no versículo 19. O versículo 19 que nós lemos diz assim: para aqueles que estão debaixo da lei, eles devem ficar calados, de boca fechada, visto que ninguém será justificado diante de Deus pelas obras da lei. Olhe para mim. Imagine que aqui hoje é um tribunal. Deus é o juiz, você é o réu. E você diante de Deus, sabendo que merece a morte, tenta se justificar dizendo: Senhor, mas eu estava lá no creio. Senhor, mas eu fiz o jejum que mandaram. Senhor, mas eu orei, me consagrei a semana inteira. Isso não pode, por conta disso, o senhor não pode me aceitar, não. Eu disse não, o senhor não pode me aceitar por conta disso, não. Senhor, eu obedeci o meu pai e minha mãe, o pastor. O senhor pode me aceitar por conta disso? O senhor não pode me salvar por conta disso, não. A única coisa que você ouvirá de Deus é isso: culpado, condenado. Nada do que você faz pode te salvar. Quando eu era adolescente, eu tinha uma mentalidade: Jesus não pode voltar hoje, porque eu não orei. Jesus não pode voltar hoje, eu não li a Bíblia, Jesus. Depois de grande eu fui entender.
Não é pelo tempo que oro, não é pelo tempo que leio a Bíblia, não é por nada que eu possa fazer, porque tudo que eu faço me condena ainda mais. Se eu oro mais do que outro, estou condenado. Se eu oro menos, estou condenado do mesmo jeito. Se leio, se tenho conhecimento, estou condenado. Se não tenho, estou do mesmo jeito. Nada do que você faz, adolescente, pode te salvar. Isaías diz: todos os seus atos são como trapos de imundícia. Não tem serventia diante de Deus. Nada tem serventia para te salvar. Portanto, você está condenado. Você ficaria feliz se saísse daqui sabendo que está condenado? Ficaria feliz? Você ficaria feliz e com um sorriso lá na orelha se descobrisse hoje que nada do que você fez até hoje te salvou? Ficaria feliz? Você ficaria feliz pensando que alcançou o seu limite, o seu ápice, e falou: olha, eu não pequei, eu não errei, eu sou melhor do que o irmãozinho, e no final descobrisse que você está condenado? É isso que Paulo está dizendo. Ninguém diante de Deus pode se justificar. Então, sabendo disso, a única coisa que pode fazer é ficar de boca consciente. Estou condenado, mereço a culpa, mereço a condenação, não tem escape para mim. Não tem solução para mim. Aqui é o limite, descobri que tudo que eu fiz me leva para o inferno. Quando Paulo termina isso no versículo 20, ele começa o versículo 21 e ele diz assim: mas agora... O mais agora aqui é Paulo mudando a situação e dizendo: vocês chegaram aqui, compreenderam o seu estado, compreenderam a doutrina do pecado, compreenderam a ira de Deus, compreenderam a condenação. Agora, consciente disso, vocês vão entender o que Deus fez por vocês. O que Deus fez, ele diz: mas agora, oh, glória a Deus. Sabe o que é esse mais agora? Tem um novo caminho que Deus quer apresentar. Sabe o que é esse mais agora? O sol começou a raiar depois de uma densa escuridão. Sabe o que é esse mais agora? Há uma esperança, há um escape para que nós sejamos salvos. E da onde vem? De Deus. Agora se manifestou a justiça de Deus. Esse mais agora se repete muitas vezes. Romanos capítulo de número 8, versículo 1 diz assim, ó: agora nenhuma condenação há para aqueles que estão em Cristo. O que Deus estava querendo mostrar a nós: você não pode, mas eu posso te salvar. Você não alcança a vida eterna, mas sou eu, pela minha graça, que quero te dar a vida eterna. E como o Senhor faz isso? Manifestando a minha justiça. Quem é a justiça de Deus? Quem é a justiça de Deus, irmão? A justiça de Deus tem nome e sobrenome: Jesus Cristo, o nosso Senhor e Salvador. Na cruz, os nossos pecados estão sobre ele, mas na cruz a justiça dele é debitada na nossa conta, para que nós sejamos aceitos diante de Deus. Joabe, como eu posso receber a vida eterna? De uma única forma. Jesus falando: cumprindo a vontade de meu Pai. João capítulo 6, versículo 40 diz assim: esta é a vontade do meu Pai, que creiam no seu Filho, e crendo no seu Filho,
recebam a vida eterna. Condenado! Deus olha e diz: eu tenho um escape. E eu termino agora. Deixa eu usar aqui um adolescente. Vem cá você. Isso, ali eu de trás. Vem cá, corre aqui. Corre aqui. Isso. Olha aí, que adolescente elegante, irmão. Como que é teu nome? O Jonatas, irmãos. O Jonatas está aqui. Jonatas, você está entendendo a mensagem? Está entendendo? A mensagem diz assim, a doutrina do pecado. Jonas, não tem nada que você faça que pode salvar. Então, diante de Deus, Jonas, você está condenado. Faz cara de triste. Faz cara de triste. Pelo amor de Deus, rapaz. Jonas, boca fechada, cara de triste, desesperado, mas consciente. Nada do que eu faço pode me salvar. Nada do que eu deixo de fazer pode me salvar. Aí Deus olha para ele e fala: agora sim você entendeu. E se você entendendo isso, agora eu vou te apresentar o meu caminho, o Evangelho. Jonas! Jonatas, você não pode, mas eu posso. E talvez ele pergunte: como, Senhor? Jonatas, só crê. Irmão, ter fé é quando tudo está indo contra você, sim ou não? Quando o médico diz, não tem jeito, aí você tem fé. Fé só vem quando tudo está indo contra você, sim ou não? Tudo está dizendo, está condenado, está condenado, está condenado, está condenado, está condenado, está condenado. Aí Deus já vai gerar fé nele. E como Deus gera fé? Fazendo isso. Jonas, eu quero te salvar, Jonatas. Senhor, eu sei que o Senhor pode me salvar. Ele diz, eu creio. Quando ele diz eu creio, Deus faz isso com ele. Deus reveste ele com a justiça de Cristo. E quando Deus olha para ele, não vê mais os seus pecados. Todos esses estão no mar do esquecimento. Deus perdoou os pecados do passado dele, os pecados do presente e os pecados que ele nem pensou em cometer. Deus já perdoou pelo sacrifício de Cristo Jesus na cruz. Você está entendendo o que Deus está dizendo para você? Se você crê, hoje eu vou te vestir da justiça. Se você crê, vai sair daqui justificado. Se você crê, vai sair daqui com a vida eterna. Se você crê, vai sair daqui sem culpa. Se você crê, vai sair daqui livre. Se você crê, vai sair daqui com paz. Se você crê hoje, eu vou te limpar. Feche teus olhos. Taracalamachori te rebaragasi te rebaragaia. Calai choremasi choremai te calamachoria. Agora nenhuma condenação há para aqueles que confiaram no sacrifício. Feche teus olhos. Você pode agradecer a Deus. Hoje Ele vai tirar a culpa. Eu errei, Joabe, mas hoje tem graça de Deus para você. Eu tropecei, caí, falhei. Hoje Ele vai te renovar, te batizar, te selar com o Espírito Santo. Remai, te rebarai, te rebaragomia. Calabarassu, te remaganarassoria. Elemaragachoria, maga. A graça de Deus está sobre nós, irmão.
Você pode segurar na mão de quem está do seu lado, sentado mesmo. Diga para ele, olha o que Deus fez por nós. Fala para ele, olha o que Deus fez por você. Olha o que Deus fez para você e por você. Feche teus olhos, você pode agradecer a Ele? Fala, obrigado, Senhor. Obrigado por me dar a vida eterna. Eu não merecia, eu merecia a morte eterna. O Senhor me deu a vida eterna. Eu merecia a condenação eterna. O Senhor me deu o livramento, o escape, a esperança. Me salvou. Você pode ser grato a Deus agora? Ore a Deus agora. Eu quero que você ore por esse adolescente, esse irmão, essa irmã que está do teu lado. Que talvez ele entrou aqui cheio do peso da culpa, mas vai sair daqui livre pelo poder do Evangelho de Deus. Você pode orar por ele? Ore por ele agora. Ore por ele agora. Ore por ele agora. Quando você ora, seja renovado agora. Quando você ora, seja selado pelo Espírito Santo de Deus agora. Enquanto você ora, receba dons espirituais agora. Enquanto você ora, receba os dons do Espírito Santo. Receba o refrigério do Espírito Santo. Receba o renovo da parte de Deus agora. Eraciome de calamasi de oramai de calamachuri amagaia, Pai. Diante da tua presença nós nos encontramos, Senhor. Estamos aqui por conta do sacrifício de Cristo, por conta, Senhor, do seu plano salvífico, por conta do Senhor entrar na nossa história. O Senhor entrou na nossa história e o sol raiou. Dê paz agora a esse adolescente, a esse jovem, a esse irmão. Tira a culpa agora. Limpa agora, reveste ele agora, cubra ele agora, Senhor, da tua justiça, da justificação na pessoa bendita de Cristo Jesus, mediante, por intermédio da fé. Quero perguntar se nesta noite tem alguém que quer voltar para Jesus. Joab, eu errei, eu falhei, mas eu entendi que não é por aquilo que eu faço que eu posso me salvar, é por aquilo que Cristo fez por mim. Você quer sair daqui revestido pela justiça de Deus? Sai do teu lugar e venha. Tem alguém que quer voltar para Jesus? Sai do teu lugar agora e venha. Venha, 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 venha. Venha, 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 eu te espero. Olha lá, está vindo lá. Glória a Deus. Eu quero falar com quem está longe. Você que está afastado. Hoje Deus lhe trouxe aqui. Ele quer te cobrir hoje. Revestir. Cadê você? Cadê você? Eu te espero aqui. Vem. 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 Glórias a Deus.